O estudante palestino Mohsen Madawi, de 34 anos, foi libertado da custódia federal nos Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 30, após 16 dias de detenção, de cadeia. A prisão ocorreu quando ele comparecia a uma entrevista para obtenção da cidadania americana em Vermont, no dia 14 de abril. O juiz federal Jeffrey Crawford autorizou sua libertação sob fiança, afirmando que Madawi não representava risco de fuga ou perigo público. Madawi, residente permanente legal nos Estados Unidos há uma década e ex-co-presidente da União de Estudantes Palestinos da Universidade de Colômbia, foi detido por agentes do ICE, Serviço de Imigração e Alfândega, durante uma entrevista de cidadania. Esses caras, eles são tão covardes, além de desumanos, eles são de uma covardia inimaginável, porque eles montam arapucas. Esses dias, uma mulher com um filho ou uma filha fazendo tratamento contra um câncer agressivo, foi com o filho numa reunião, né, que é praxe, para tratar dessas questões, chegou lá, ela foi presa, os caras estavam lá esperando. A mesma coisa com esse estudante. Bom, o governo Trump alegou que seu ativismo pró-Palestina ameaçava a política externa dos Estados Unidos. Autoridades citaram um relatório de 2015 não comprovado que o vinculava a supostas declarações antissemitas e interesse em armas. Madawi negou veemente as acusações, afirmando: sou uma pessoa pacífica e nunca expressaria querer prejudicar ninguém. O juiz Crawford comparou o caso ao período do marcatismo, década de 50, destacando que a detenção parecia uma retaliação por opiniões políticas protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. A fiança foi concedida após a defesa argumentar que Madawi não cometeu crimes e que a sua prisão visava silenciar críticas à guerra, ao genocídio que acontece em Gaza. Ao deixar o tribunal, Madawi declarou: não tenho medo de vocês. O que testemunhamos é o que Martin Luther King alertou. A injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todos os lugares. A prisão integra uma estratégia do governo Trump para deportar estudantes estrangeiros envolvidos em protestos pró-Palestina. Pelo menos outros 2 casos semelhantes, como o de Madawi Khalil, detido na Louisiana, seguem em aberto. O secretário de Estado, Marco Rubio, aquele que estava esses dias numa foto junto com o Eduardo Bolsonaro e o pai dele, emitiu um memorando defendendo a deportação de residentes legais cujo ativismo minasse interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Organizações como a ACLU, União Americana pelas Liberdades Civis, classificaram o caso como um teste aos direitos constitucionais de não-cidadãos. Madawi retomará seus estudos na Universidade de Colômbia, onde planeja iniciar um mestrado. Enquanto isso, uma audiência em junho vai definir a legalidade da deportação. Seu advogado Sheza Abushidali celebrou: é uma vitória para todos que defendem o direito de discordar. Cara, isso é uma das coisas, como eu falei aqui, é de uma covardia. E o Donald Trump está tentando, né, impor um regime totalitário, né? Essa coisa nacionalista, a gente já viu isso em outra quadra da história, a gente sabe o que deu, né? Bom, para falar sobre esse tema, recebo Marcos Feres, secretário de Comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Boa tarde, Marcos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como que você e a comunidade árabe palestina receberam essa notícia? Obrigado pela vinda, querido. Boa tarde, muito obrigado a vocês pelo convite. Bom, na verdade, esse é mais um capítulo de um processo
que a gente acompanha, na verdade, há décadas, né, em relação ao apoio dos Estados Unidos, o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, né? Israel é uma espécie de protetorado dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Uma base militar que defende, que protege os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. E no caso, a perseguição a estudantes, né, palestinos e a repressão violenta a manifestações pró-Palestina, contrárias ao genocídio em curso em Gaza, na Palestina de modo geral, né, ela é apoiada, foi, né, reprimida duramente durante o governo Biden, e agora ela ganha um novo capítulo no contexto do governo Trump, que é justamente não apenas reprimir as manifestações em curso nas universidades, mas objetivamente perseguir as lideranças, né, que são estudantes palestinos e inclusive estudantes estrangeiros não palestinos, mas pró-Palestina, que participaram dessas manifestações. Então é uma ruptura, é uma prática política comum de perseguição para esmagar dissidência de discurso político diferente daquilo que o governo Trump e os Estados Unidos entende como aquilo que deseja, né, em relação à Palestina e a Israel, e é um laboratório para esmagar também a pluralidade de discurso dentro dos Estados Unidos. Então a gente está discutindo aqui, além do apoio incondicional ao genocídio, uma faceta do apoio incondicional ao genocídio dos Estados Unidos a Israel, a gente está discutindo aqui também um processo de cada vez mais fascista, totalitário, que está ocorrendo nos Estados Unidos, e que a questão palestina, a questão da repressão aos estudantes e a prisão, né, de lideranças estudantis de manifestações pacíficas pró-Palestina contrárias ao genocídio, também é um laboratório para esmagar uma pluralidade de discursos, para retirar direitos e que vai atravessar outras pautas além do genocídio. A gente está discutindo aqui um laboratório de repressão, de controle social, né, e de fascismo na prática. Muito bem, muito bem. Rapaz, nós estamos hoje vivendo um dia, não só aqui no Brasil, mas boa parte do mundo, celebrando o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora. E eu queria dizer para você, e eu tenho falado para o Walid, que a TVT tem uma posição clara aqui em relação ao conflito, genocídio que acontece, na verdade, na faixa de Gaza e, sobretudo, contra o povo palestino, desde muito antes do 7 ou 8 de outubro, né, que muita gente acordou nesse momento, né? Muita gente começa a falar sobre essa questão a partir dessa data. E aqui nós, da TVT, temos toda a solidariedade, o espaço, né, aberto aqui para vocês, para a gente mostrar essa história de uma outra perspectiva do que o mundo ocidental oferece, né, para o restante do mundo o tempo todo. Essa pauta do trabalhador e da trabalhadora se confunde com a luta dos palestinos por sua terra, porque a gente sempre, né, estamos falando de povos excluídos, que tentam nos excluir. Então, portanto, eu, né, reforço aqui o espaço e a posição da TVT, aqui do TVT News, segunda edição também, do Conversa Sem Curva, que é um outro programa que eu tenho a honra de participar e que o Walid já esteve lá. Reforçando, então, essa posição, eu queria lhe perguntar o seguinte, como está a relação hoje, né, lá na faixa de Gaza? Vocês estão tendo, né, notícias, eu vi uma imagem do Papa Francisco, já saudoso, fazer uma ligação todos os dias, né, lá para a faixa de Gaza. Eu imagino que vocês também, né, da comunidade que tem, né, carregado essa luta, essa bandeira dessa luta aqui, também tenham esse tipo de contato. Como é que está a situação hoje lá? Não, Gaza, cada dia que passa em Gaza piora a situação do genocídio em curso, né? A gente tem hoje mais de 60 mil palestinos exterminados em 573 dias. Quando a gente começa a discutir talvez as mortes indiretas, a gente pode estar falando de 200 a 300 mil palestinos exterminados, um processo de aniquilação, né, da demografia, da sociedade, do tecido social palestino. É um processo que está em curso, né, há mais de 70 anos, mas que tem essa fase genocida, como você bem pontuou, né, mais genocida, que se configura um holocausto na prática em Gaza a partir de 7 de outubro, né? E existe, além dos bombardeios, da quebra do cessar-fogo, a gente tem hoje uma situação muito grave
que é o bloqueio total à entrada de ajuda humanitária em Gaza há 60 dias. Então, durante todo este cerco genocidário promovido por Israel e pelos Estados Unidos em Gaza, nos últimos 60 dias não entrou absolutamente nada de ajuda humanitária. Estou falando aqui de comida, de remédios, de água, de combustível, que é fundamental para o funcionamento dos pouquíssimos hospitais que ainda funcionam parcialmente. Então, o que a gente está vendo, isso se configura na prática um crime contra a humanidade, um crime de lesa humanidade, que é o uso da fome como arma de guerra, um dos mais graves crimes contra a humanidade. Então, basicamente, é tentar matar a população de fome. Então, é isso que a gente está testemunhando em Gaza, o extermínio por meio dos bombardeios, por meio da atividade militar, do fuzilamento de crianças, atividade com snipers e invasão terrestre, divisão e concentração de palestinos em campos de extermínio específicos, né, com a cobertura humanitária, chamado das zonas humanitárias, onde os próprios israelenses bombardeiam palestinos em tendas, e ainda uma situação ainda mais grave, que é simplesmente impedir a entrada de ajuda humanitária. Ou seja, é matar pelas bombas, pelos tiros, pela fome, pelas doenças. Então, o que a gente tem em Gaza hoje é o maior campo de extermínio da história, né? É uma situação que se agrava cada dia mais. Nós temos mortes de crianças por fome diárias hoje em Gaza, né? E uma incapacidade do mundo, da dita comunidade internacional, da ONU, enfim, de todo esse espectro do que se chama de comunidade internacional, parece que uma paralisia, uma incapacidade de fazer cessar isso e de fazer Israel cumprir minimamente o direito internacional e minimamente suas obrigações como potência ocupante. Então, em resumo, é uma situação assim que se deteriora a cada minuto que passa e não parece haver uma previsão de melhora, porque os israelenses negam qualquer tipo de acordo, de cessar-fogo ou de qualquer possibilidade de minimamente aliviar a situação em curso. Eu acho que vale só um comentário sobre o Papa Francisco. De fato, né, o Papa Francisco, ele talvez demonstre de uma maneira muito singela, com os telefonemas que fazia para a comunidade católica cristã em Gaza, ele fala uma coisa muito bonita nesse, que é um dos vídeos sobre isso, né, sobre as ligações rotineiras que ele fazia diárias, né, que ele fazia para a Palestina, para essa comunidade, que a repórter pergunta para ele, né, o que ele dizia, o que ele falava para esses palestinos nessas conversas, e ele falava, e o que ele responde, né, eu os escuto. Olha que coisa bonita, singela, né? A perspectiva de que palestinos querem ser escutados. Nós, palestinos da diáspora, queremos ser escutados e queremos falar sobre o que acontece na Palestina, e os palestinos em Gaza, que estão sob extermínio, sob genocídio, querem ser escutados, porque estão sendo exterminados, aniquilados por Israel, pelos Estados Unidos e pelas metrópoles ditas ocidentais. Muito bem, quero agradecer demais a tua presença aqui nesse feriado. A gente, quando pautou essa notícia, né, essa imagem, Marcos, do palestino sendo libertado e o que ele fala, fundamentalmente o que ele fala. Essa semana, melhor, ontem a gente relembrou os 50 anos da vitória do povo vietnamita contra o imperialismo americano. Então é possível derrotar o império, né, uma potência bélica como eles. E essa frase do palestino, me parece que esse que foi solto agora, me parece que é um mantra do povo palestino, e eu tenho muito respeito, né, e admiração pela força que vocês têm com toda essa tragédia humana e com todo o problema que não é de agora, né, de muito tempo, desde 48 a gente vem com esse processo. Portanto, eu quero te parabenizar e, novamente, Marcos, deixar o espaço aberto aqui para vocês, querido. Não, muito obrigado, agradeço novamente pelo convite. Nós, palestinos, temos uma palavra que nós falamos que é sumud, um mantra, né? Que poderia ser traduzido como perseverança inabalável. Então, aqui estamos e continuaremos, permaneceremos na Palestina e defendendo a Palestina. Muito obrigado pelo convite e um excelente dia. Obrigado, Marcos.